Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre por que é tão difícil você sair do zero com sites. É basicamente o que a galera não conta, né? Os gurus dos sites aí na internet contam a parte fácil, que é você gerar os sites. Hoje em dia com IA é possível você gerar sozinho aí no seu computador, resolver um problema e vendê-lo, beleza? É possível, tipo, e a parte fácil é você gerar. Ainda mais se você for um programador, já tiver experiência, você vai tirar de letra aí com a IA. Agora, a parte difícil é vender. E eu não vejo muita gente ensinando como vender um site seu, tipo um serviço aí que você tá disponibilizando. E cara, eu também não vou sair aqui e te vender isso, porque eu também tô tentando descobrir isso, certo? Ah, mas eu vou tentar explicar alguns motivos pelos quais fazem isso ser tão difícil, inclusive pra mim. Vamos lá, o primeiro ponto, cara, é que você é meio que obrigatório você estar empregado já para desenvolver e tipo, dar certo com sites. Porque, cara, geralmente isso é uma parada que leva meses ou até anos para vingar. Então, nesse tempo, cara, você tem que estar sustentando, querendo ou não. É, é um risco ali que você está tomando. Um negócio que pode dar certo, pode vingar, ou na maior parte do tempo, tipo, a probabilidade é que não vai vingar. Então, então você tem que estar empregado, você tem que ter uma renda aí, tipo, estável para poder arriscar com sites, né? Outro ponto que eu vejo assim é que não basta você só estar empregado. Você precisa investir é, parte do seu dinheiro aí que você ganha mensalmente, ou serviços aí, freelancers e tal. Você precisa investir no seu negócio, cara, para dar certo. A verdade é essa. Eu não estou falando só de ferramentas de desenvolvimento, por exemplo, IA, tipo cloud. Você vai ter que assinar aí a, o plano do cloud, beleza? Você eventualmente vai pagar, sei lá, uma assinatura de Expo, ou vai ter que pagar aí o custo de infra, tipo AWS. Você vai ter que pagar, por exemplo, o Resend, que é uma ferramenta de e-mail. Enfim, existem ferramentas, tipo assim, custos de, de desenvolvimento, mas não é isso que eu estou querendo dizer, cara. Isso aí já é esperado. O custo que a galera não espera é o custo para, tipo assim, cativar, atrair clientes novos, conseguir usuários novos, inclusive principalmente pagantes, né? Conseguir pessoas que pagam pelo seu serviço, porque, por exemplo, o Lucas Montano, ele tem o Persua, que é um site que, beleza, ele resolve um problema lá. Só que, tipo assim, como é que ele fez esse site chegar nas pessoas? Através da própria comunidade, do próprio canal dele. O público dele que ele já tinha, de anos, construindo. Então, se o Mano Davin quiser fazer um site hoje, ele vai conseguir vender, porque ele tem público já para vender, sabe? Claro, desde que não saia muito do escopo do público. Tipo, se for um site para advogado, sendo que o público dele é dev, tá ligado? Não faz sentido. Mas se ele não fugir muito disso, se ele entregar alguma coisa de valor pro público dele, o público vai comprar. E, e é exatamente por isso que marcas, outros sites, outras marcas buscam esses influenciadores para divulgarem o produto deles, entendeu? Porque o mais importante não é o produto, é o público, entendeu? É o público, cara. E se você tá assistindo isso, cara, a chance maior é que você não tenha um público desses caras. Você tá começando do zero, igual a mim. E o que eu tô fazendo nesse exato momento é tentando gerar público. Que se identifique, não para vender coisas, na verdade, eu nem tenho. Nem pretendo vender para vocês.
A questão é que você precisa ter público no nicho que você vai pegar. Por exemplo, se eu tenho um app de finanças, cara, qual é o meu público? Meu público é pessoas endividadas, querendo ajeitar a vida financeira delas. Se eu tenho um aplicativo de namoro, meu público-alvo são pessoas buscando namoro, pessoas solteiras, sei lá. Então, você tem que ter o seu público bem definido, um nicho, né? Que aí fica muito mais fácil de vender, porque se o seu aplicativo aí, ele tenta resolver o problema de todo mundo, se o público-alvo é todo mundo, ninguém vai comprar, cara. Ninguém vai se sentir identificado o suficiente para comprar aquilo. E, e para você conseguir, cara, atingir essa galera, são dois caminhos. Ou você vai ter que ter o seu próprio público, e isso leva um tempo para você conseguir, e é um trabalho à parte, né? De ter um canal, ter um perfil no Instagram, no Twitter também, né? TikTok, qualquer dessas redes sociais aí, LinkedIn. Ou você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar pelo os famosos paid ads, né? Os anúncios pagos. E isso custa dinheiro. Se você não estava preparado no início para esse custo, você vai ficar no zero, entendeu? Mas se você tiver uma grana para investir, você vai poder sair do zero mais facilmente. Por isso que tem uma galera que fala assim, pô, em uma semana eu já tô com um faturamento bizarro, brutal lá, cara, porque ele tinha o dobro, o triplo disso para investir desde o início, sabe? E o que volta ao início, ao começo do que eu tava falando, você precisa ter uma renda estável aí para se sustentar. E agora não só para se sustentar, como sustentar o seu sonho, o seu projeto, entendeu? E no momento eu tenho renda assim para me sustentar, mas não para sustentar, tipo assim, pagar o marketing dos meus aplicativos. E é por isso que eu tô no zero. Então, se você não estiver disposto a postar diariamente aí no TikTok, no Instagram, ou o que for, especificamente pro público do seu aplicativo, do seu site, você tá enrolado, cara. Você tá enrolado, você não vai sair do zero. No meu caso, como eu tenho um aplicativo de relacionamento, meio que eu não tenho muito interesse de falar desse tema, sabe? O meu público-alvo, na verdade, tipo, são pessoas como a minha namorada, tipo, uma mulher que tá no relacionamento, não, tipo, caras como eu. Então, então é complicado, sabe? O único caminho realmente seria pagar, ou pra usar o perfil de outra pessoa com esse público, ou anúncios pagos, sabe? E aí, tipo assim, o que muda aí é atingir as pessoas de forma orgânica ou paga mesmo, com anúncio. Mas nos dois cenários você vai ter que pagar, entendeu? Pra aparecer. Se você quer rir, você tem que fazer rir. Não tem muito pra onde fugir, sabe? E é exatamente por isso, cara. Tipo assim, o primeiro. Eu falei dois motivos, né? O primeiro motivo, beleza, eu tô tranquilo, mas o segundo é o principal que faz as pessoas não conseguirem sair do zero. E, cara, na verdade, tô para te falar que as pessoas não só não estão no zero, elas estão no negativo. Sabe por quê? Porque recentemente o Lucas Montano perguntou para as pessoas se elas têm um SaaS, se elas já lançaram esse SaaS e quanto elas faturam com o SaaS. Então, foi um número bizarro, assim, tipo, mais de 60% dos sites não tinham nem sido lançados ainda, ou seja, as pessoas nem, nem lançaram ainda, quanto mais conseguir cliente, sabe? Como é que você vai conseguir assinante se você tem uma sua parada? E desse pequeno percentual que já tinha lançado, uns 30 e poucos por cento, tipo assim, a maioria esmagadora, praticamente não tinha faturamento com sites. Eles não tinham conseguido passar da barreira de 5 mil reais por mês, sabe? Tipo assim, não eram sustentáveis. É uma parcela minúscula que é sustentável, porque geralmente esse founder, eu já percebi, cara, é uma galera que trabalha para gringo, ganha bem e tinha capital para investir no site até ele dar certo, entendeu?
Então, por exemplo, o Big Dog lá, o do Real Oficial, ele ganhava 12k por mês, mano. Não tô falando 12 mil reais, tô falando 12 mil dólares. 12 mil dólares no trabalho dele. É a parada que até ele mesmo fala que ele não vai conseguir outra parada assim, cara. Nunca mais, sabe? Porque ele saiu do trabalho dele pra focar no SaaS e ele se arrependeu. É outra parada que eu poderia falar aqui, né? Tipo, não saia do seu emprego pra focar totalmente no SaaS, cara. Mesmo que você tenha 6 meses, um ano de estabilidade aí guardada, tipo assim, não, sabe? Não faça isso. É, mas tem outros caras assim que eu posso citar que fazem isso também. Tem o cara lá do. Ele faz o aplicativo de finanças, né? E eu esqueci o nome dele, foi mal. Mas. Mas é nesse mesmo esquema. Trabalha para a gringa, para um cassino da gringa, ganha uma grana boa. E aí, com essa grana ele pode, cara, investir no projeto dele. Ele contrata designers, sabe? Contrata outros freelancers para ter o melhor produto possível e também para ter o marketing, para ter o alcance, entendeu? Então, então é isso. O que eu percebi é isso. Geralmente, para as pessoas que deram certo com sites, ou elas têm o próprio público, tipo o Lucas Montano e tal, aquela aquela garota também, cara, eu tô esquecendo o nome de todo mundo agora. Mas ela basicamente quitou lá do Mercado Livre e para virar sócia do próprio projeto lá. E tá dando certo agora, graças a Deus. Então, ou você é nesse perfil, que você tem uma audiência já, ou tá disposto a construir ela, tipo o Matheus Gobi lá do Fitfolio, ou você ganha muito bem na gringa e, e tem o dinheiro suficiente aí, tempo, para investir no seu negócio. Que é o caso do Big Dog aí e de outros caras que eu vejo no Twitter. Então, é complicado, cara. Mas o que eu posso dar de dica pra você? Cara, vai juntando o máximo que você conseguir e investe uma parte no seu negócio, sabe? No momento eu tô aprendendo sobre anúncios pagos, tô aprendendo como atingir pessoas, tô aprendendo a postar nas redes sociais. E é isso, cara. No momento eu tô fazendo aqui com o meu próprio celular, mas amanhã eu posso estar com um equipamento bem melhor, falando pra mais gente e com bem mais a acrescentar, bem mais pra entregar de valor, né, pras pessoas. Mas é isso, no momento eu tô no zero. E se você tá no zero também, não desista, cara, porque é assim mesmo. E, e tenta se qualificar em uma das coisas que eu falei aí pra você ter mais chance de dar certo com o seu size e finalmente atingir a liberdade aí que a gente tanto almeja de ser indemitível, né? E de viver da própria arte, basicamente. É isso, se vocês gostaram aí, dá o like e dá um feedback aí, que eu vou ler de todo mundo e vou tentar melhorar nos próximos vídeos, beleza? É isso e fui!